Ouça a partir de agora o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia. Ouça agora a voz do divino. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Bem, amados, chegamos ao capítulo de número 21 do Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São Mateus. E vamos estar ministrando esse capítulo em duas partes. Vamos estar ministrando este capítulo em duas partes. Amém? E é interessante que essa primeira parte do capítulo 21, que é o registro da entrada de Jesus em Jerusalém, meditando nesse trecho, que vai do versículo 1 ao versículo 21, eu vejo uma ligação muito grande com o registro do capítulo 20 que abordamos, do ensinamento de Jesus acerca do reino dos céus, ser semelhante a um homem, pai de família, que saiu de madrugada a assalariar trabalhadores para a sua vinha. Parábola esta que vai do versículo 1 do capítulo 20 até o versículo 16. E que traz um ensinamento, na parábola a gente percebe uma figura de linguagem e tal. E no ainda capítulo 20, do versículo 17 ao versículo 28, nós temos registrado que foi abordado uma aplicação também verbal de Jesus acerca da simplicidade que o Senhor requer dos seus servos e dessa relação sociável, dessa relação igreja. Não é? Ministramos ontem, inclusive, ou na abordagem do capítulo 20, que fora essa ideia comunista, partidária, política, quem ensinou sobre o viver em comum foi o Senhor Jesus, está na Bíblia. A ideia não é de nenhum socialista, político, que você tenha conhecimento, a ideia não é marxista, não é? O viver em comum é um princípio divino, é um princípio bíblico. Foi quando nós correlacionamos o texto de Lucas 22, do versículo 24 ao 30, com esse capítulo 20 de Mateus, precisamente o versículo 24 ao 28 de Mateus, capítulo 20, que o capítulo 22 de Lucas, versículo 24 ao 30, está exatamente dentro desse contexto aqui. Apesar de o pedido dos filhos de Zebedeu estar registrado no capítulo 18 de Lucas, versículo 31 ao 34. Mas você tiver um pouco de paciência e folhear sua Bíblia, você vai observar que a fala de Jesus, do versículo 24 ao versículo 28 do capítulo 20 de Mateus, está no capítulo 22 de Lucas, versículo 24 ao 30. Foi quando nós
fizemos aqui uma refutação a essa ideia de ostentação eclesiástica. Fizemos uma refutação a essa ideia de cargo, a essa ideia de grandeza, de senhorio, de soberania, de autoridade, de domínio sobre os outros, exercido por algumas lideranças. Que, diga-se de passagem, inclusive isso tem gerado um problema, que é o detrimento dado à função eclesiástica, que é algo instituído por Deus e está registrado em Efésios capítulo 4, versículo 11. Não só em Efésios 4, versículo 11, mas também em Atos dos Apóstolos. Em Atos dos Apóstolos, se eu achar aqui esse versículo que diz que foi o Senhor quem constituiu bispo sobre a igreja, que ele comprou com o seu próprio sangue. Louvado seja Deus. Então, isso só serve para nós termos essa segurança, que essa ideia de pastor, de presbítero, de diácono, enfim, esse título dado a funções de membros do corpo sobre o próprio corpo, por isso que são funções. Ser pastor é função, ser evangelista, ser presbítero, ser diácono, ser, enfim, bispo, apóstolo, tudo isso são funções. Foi uma ideia de Deus. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Atos dos Apóstolos, capítulo 20, versículo 28. Que você pode até escrever ao lado de Efésios 4 e 11 e pegar Efésios 4 e 11 e colocar aí ao lado de Atos 20, verso 28. Bem, aí pastor, mas a abordagem hoje não é sobre o capítulo 21, é que eu estou só lembrando do que tratamos do capítulo 20, quando eu falei da vindicação do Senhor em simplicidade a todos nós, nesta relação sociável. Há uma aplicação verbal, como disse, e no capítulo 20 registra-se um exemplo prático, né? Um exemplo prático. E não tem ninguém mais especialista do que Jesus, tanto em exemplos verbais como em exemplos práticos. Jesus, que inclusive é aclamado de filho de Davi. Ele é aclamado como o bendito que vem em nome do Senhor. Louvado seja Deus. Isto, senhoras e senhores, era um reconhecimento das pessoas acerca do papel messiânico de Jesus. As pessoas entenderam pelos milagres de Jesus que, louvado seja Deus, Jesus, ele era o prometido. A multidão passou a acreditar que ele era o que tinha sido vaticinado pelos profetas. Inclusive, a menção aqui, louvado seja Deus, no versículo de número 4 desse capítulo 20. A menção aqui
de que tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Profeta Isaías, também pelo profeta Zacarias. Isaías capítulo 62, versículo 11. E Zacarias capítulo 9, versículo 9. Cumpriu-se aqui a profecia do evento da entrada dele sobre um jumento, na verdade sobre a jumenta e sobre um jumento, filho de animal de carga, porque foram os dois, o jumentinho e a jumenta. Versículo 7 diz isso. Bem, a questão que queremos pontuar aqui, que é de mais importante, é o reconhecimento das pessoas quando há um reconhecimento ao senhorio de Jesus. O senhorio de Jesus. E esse senhorio refere-se à sua divindade. Não é um senhorio de uma autoridade política, de uma autoridade, por exemplo, religiosa, né? Mas uma referência à sua divindade. Inclusive, quando aclamam Hosana, que não deixou de ser uma simples expressão de júbilo religioso, mas a palavra Hosana, que significa salva, por favor, era um reconhecimento das pessoas do Messiado de Jesus. Do Messiado de Jesus. Mas quando o chamam de filho de Davi, que Davi era rei, então ele logo é elevado à categoria de príncipe, né? Mas mesmo com esta categoria reconhecida pelas pessoas, e nós, leitores da Bíblia, sabemos, né, vamos dizer assim, posição monarca de Jesus, o Rei dos Reis, o Príncipe da Paz. Glória a Deus. Nós sabemos ser Ele o Criador de todas as coisas. Como está escrito em João capítulo 1, que tudo foi feito por Ele e sem Ele nada do que foi feito se fez. E nós que conhecemos Jesus, sabemos da sua deidade, sabemos da sua glória, da sua soberania, enfim, sabemos de ser Ele o dono do ouro e da prata, do poder que tinha, da pessoa quem era. Mas veja a simplicidade de Jesus. Veja a simplicidade de Jesus. Inclusive, ele mandou dizer à filha de Sião: eis que o teu rei, né? A profecia diz: eis que o teu rei aí te vem humilde e assentado sobre uma jumenta e sobre um jumentinho, filho de animal de carga. Louvado seja Deus.
E quando ele manda um recado para os discípulos que fossem à aldeia e encontrariam lá os animais, e se alguém dissesse alguma coisa aos discípulos, na hora que eles estivessem desprendendo os animais, os discípulos respondessem: o Senhor precisa deles. E Jesus disse: e logo os enviará. Veja só de quem estamos falando. Estamos falando daquele que a multidão dizia, que o povo alvoroçado dizia: quem é este? E a multidão respondia: é Jesus, o profeta de Nazaré. Estamos falando daquele que inclusive os discípulos ficaram estupefatos quando ele, a princípio, andou por cima do mar e depois, louvado seja Deus, acalmou o vento e os discípulos o adoraram dizendo: és verdadeiramente o Filho de Deus. O que em um episódio anterior ficaram perguntando: quem é este que até o vento e o mar lhe obedece? Mas veja a simplicidade de Jesus. Não é? Que é o que está faltando em nosso meio. Está faltando em nosso meio. E eu estava meditando dia desses as críticas que são feitas, por exemplo, a algumas pessoas que exercem hoje uma destacável função eclesiástica. Aí vem o problema, ou vem a problemática que poderia ser o terceiro lado da moeda da abordagem do capítulo 20. Né? O que eu quero dizer, o que eu quero me referir, são as críticas, por exemplo, que são feitas a algumas lideranças que hoje poderiam até ter uma vida simples, mas andam de carro blindado, querem andar e andam de... Como é o nome desses carros? Ranger, né? Ranger Rover, alguma coisa assim. Ou então são proprietárias de jatinhos, de aviões. A gente às vezes critica, né? De repente porque a gente também não está no lugar dessas pessoas, que poderíamos até estar fazendo igual ou pior a elas, se de repente tivéssemos na posição que elas estão. Isso é uma observação, não é? Talvez esse que vos fala, se tivesse condições financeiras, talvez até tivesse também um jatinho. Só quisesse andar de Jaguar também, não sei. Aí talvez alguém esteja me ouvindo e diga: é por isso que Deus não lhe dá, pastor. Não, não é por isso não, isso é besteira. Até porque a palavra de Deus diz que se formos fiéis num pouco, seremos colocados sobre o muito. Não é? E a simplicidade não está em ter ou deixar de ter um Jaguar, podendo tê-lo, em deixar de ter um jatinho, podendo tê-lo. Até porque nessa época de Jesus não tinha
essas ferramentas, essas viaturas, mas tinha os cavalos dos faraós, os carros dos faraós. Nessa época havia um grupo de pessoas que ostentavam. A grande questão que queremos trazer para os nossos dias é que, de fato, o Senhor nos convida aqui a viver um viver simples, mas viver simples não é necessariamente estar desprovido de condição sociável. Não é estar desprovido de condição sociável. Você pode ter uma condição sociável muito grande, muito elevada e ser uma pessoa simples. Pode até andar de Jaguar e tem outros carros aí, né? Você pode até usar uma Ranger, né? É que às vezes o nome não sai, a mente pensa, mas a boca não fala. Esses carrões massa que tem aí, cada pneu abençoado de largura, pensa nas viaturas, Jaguar ou então um Camaro, né? Né? Ou vamos diminuir mais, vamos passar para um Amarok, né? Eu digo Amarok, mas Amarok. Né? De repente você pode até ser uma pessoa que, pela necessidade de você ter que correr o país, nosso país é um país continental, né? É um país muito grande, e se você for de carro, for de ônibus, você vai demorar horas e dias para chegar em determinado lugar, e você, se não puder ter um avião, mas ter condições de estar pagando passagem, você fazer isso e ser ainda assim uma pessoa simples. Porque a simplicidade não está em não termos as coisas. Já explicamos e já abordamos sobre isso quando falamos do capítulo do jovem rico, né, que abordou Jesus, o capítulo 19 de Mateus, pronto, bem recente também. O capítulo 19 de Mateus, né? A chamada de Jesus aqui, a simplicidade nesse capítulo 20. Esse é exemplo prático de Jesus. Claro que, bem, quem está de fora critica muito essa turma aí que são líderes, né, evangélicos, líderes religiosos. E alguns até dizem assim, poderia esse recurso todo ser subtraído para o suprimento da necessidade dos menos favorecidos? Poderia esse pastor, esse líder religioso, não ter esse carro todo, esse carro tão caro, ter um carro mais simples e parte do dinheiro desse carro ser investido em trabalho social da instituição dele? Para quem está de fora, de repente diz assim, por que esse pastor tem um avião? Para que ter um avião? Por que gastar tanto dinheiro com passagem aérea? Aí eu acabei de explicar e dar essas respostas antes. Primeiro, é fácil criticar quando nós não temos ou não somos o que os outros são e nem temos o que os outros têm. É fácil criticar, tanto quem tem o quem é, como quem não tem quem não é. É muito fácil a gente condenar uma pessoa que furta o açougue para poder dar de comer a família, furta o mercadinho para levar
leite para o menino. É muito fácil a gente criticar. Não somos nós, né, que estamos ouvindo o choro do filho dizendo que está com fome? Aí você que está de fora diz, mas tem outros meios, tal, pode pedir, tal. Quem sabe você já fez tanto isso e já recebeu não, e já foi humilhado, foi botado para trás, e etc e tal. Então, não estou justificando nada, só estou explicando, só estou querendo fazer você pensar, você refletir. Porque a gente critica, tanto de um lado como de outro, sem pensar que se fôssemos nós que estivéssemos na situação do outro, como é que nós nos sairíamos, como é que nós agiríamos ou reagiríamos. Por isso que a palavra de Deus nos diz em Gálatas capítulo 6, versículo 1, irmãos, se algum homem chegar a ser surpreendido em alguma ofensa, e de repente é ofensivo para você, o seu pastor ter um carrão, ou um pastor que você conhece ter um carro aí muito caro, andar de carro blindado, de repente para você isso é uma ofensa. Pastor que tem segurança, não é? Pastor que anda com seguranças, com guardas-costas, você critica, porque não é você que está no lugar dele. Quem sabe se você tivesse no lugar dele, ou tivesse as condições que ele tem, os pastores, né, que vivem essa vida assim, quem sabe você talvez fizesse a mesma coisa que eles fazem. Isso é uma abordagem interessante, que eu nem estava pensando em entrar nessa linha, mas isso faz com que nós façamos uma análise introspectiva, né? Por isso que o texto de Gálatas, que eu vou continuar lendo, diz: vós que sois espirituais, encaminhai o tal com espírito de mansidão, olhando por ti mesmo, para que não sejas também tentado. Você pode chegar a ter muita coisa, meu irmão, e de repente eu estou dando esta palavra, aleluia, para quem vai ter muita coisa. De repente, aleluia, eu estou dando esta palavra para quem está sendo fiel no pouco e vai ser colocado sobre o muito, mas sobre o muito mesmo, ao ponto de sentir a necessidade de andar, por exemplo, em um carro mais seguro, à prova de bala, e de repente até ter que contratar seguranças, e de repente ter que comprar um avião porque está pagando passagem aérea pelo tanto de viagem que vai fazer, pagar passagem, comprar um aviãozinho vai sair mais barato. De repente eu estou falando para alguém, aleluia, que hoje ninguém dá nada, mas vai ser alguém de destaque. De repente eu estou falando para alguém que vai ser muito bem sucedido nesta vida, e esta palavra é profética. E receba você que está aí do outro lado, que eu não sei quem é, e anote o dia de hoje, dia 21 de agosto, 1h26, você está ouvindo a Rádio Evangélica, o programa Acorda Bênção, e o pastor que está sendo usado para lhe dizer isso é o pastor Amaro Correia. Anote isso aí. De repente eu estou falando para alguém assim. Irmão, até eu estou recebendo essa palavra para mim, aleluia. Eu vou puxar para minha cabeça também. Glória a Deus. O Senhor espera que nós continuemos simples. O Senhor espera que você continue simples. Eu não estava esperando ministrar nessa linha. Mas isso que está saindo aqui está sendo profético. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas o Senhor requer que a humildade que você tem, a simplicidade que você tem, que vai fazer você chegar a um patamar muito grande, ela continue. Ela continue. Você olhe
para, além de viver a sua vida, né, de regalia, de comodidade, de conforto e etc. Aleluia. O Senhor está mandando você se lembrar das pessoas menos favorecidas também. Não perder a simplicidade. Não deixar de ser humilde. Irmão, essa é uma palavra que eu confesso a vocês, eu não estava pretendendo falar, até porque quem me conhece sabe que não sou muito de me usar. E eu acredito que não estou me usando nesta hora. Deus está falando com alguém nesta madrugada, assim. Glória a Deus. Oh, aleluia, glória ao nome de Jesus. Aleluia, glória ao nome de Jesus. O Senhor nos chama a simplicidade, a humildade. Isso o Senhor vem falando, a gente vem ministrando sobre essa linha desde o capítulo 20 de Mateus. Continuando essa primeira parte da abordagem de Mateus 21, depois desse momento que eu estou chamando de momento profético aqui. Jesus entra no templo. De muita gente, glória a Deus, foi curada. E acontece de que esse templo aqui, deixa eu abrir essa nota, esse templo aqui é o templo, viu, irmãos, que foi reedificado por Zorobabel e Jesua, na época de Esdras e de Neemias. É deste templo que foi dada a palavra que a glória da segunda casa seria maior do que a primeira. Esse templo é o templo que foi reconstruído depois do cativeiro babilônico. Um templo mais simples do que o edificado por Salomão. Um templo sem quase suntuosidade nenhuma, sem pompa nenhuma. Tudo pequeno. Mas a glória dele foi maior do que a do primeiro, porque Jesus entrou nele. Aleluia. E Jesus entrando, Jesus presente, é que faz a diferença existir, é que faz a diferença acontecer. A presença de Jesus. A presença de Jesus é quem faz a diferença. Glória a Deus. Porque Jesus é Deus humanizado, né? Louvado seja o nome do Senhor. Jesus é Deus humanizado. Aleluia. E aí quando Jesus entra, expulsa os que vendiam e compravam no templo, derruba as mesas dos cambistas, as cadeiras, os que vendiam pombas. Vendiam pombas porque era um animal muito usado para os holocaustos, para as ofertas de sacrifício, uma vez que nem todo mundo tinha condições de oferecer um boi, um cordeiro. Aí vendiam pombas para os mais pobres, os mais simples, né? Economicamente falando. Os que, por exemplo, comparado aos dias de hoje, não poderiam comprar uma Land Rover, não é isso, Iris? É Rover, né? Uma Land Rover, alguma coisa assim. A Jesus, ele reivindica
a motivação existencial da edificação do templo, que era de adorar a Deus, de invocar o nome do Deus Todo-Poderoso. E aí ele diz: a minha casa será chamada casa de oração, mas vós a tendes convertido em covil de ladrões. E lá diz a palavra, versículo 14, coxos, cegos foram curados. Foram curados. Mas aí os sacerdotes ficam indignados ao presenciar os milagres de Jesus. A aclamação do povo, não é? Tudo isso começou a despertar indignação, inveja, ódio no coração dos sacerdotes. Diga-se de passagem, amados irmãos, que nesse capítulo 21, nós temos aqui registrado nesse capítulo 21, nós temos aqui o registro do início do ministério de Jesus. Lá em Marcos capítulo 11, versículo 12, isso aqui é o amanhã de segunda-feira. Isso aqui é Mateus 21, 12. Em Marcos capítulo 11, versículo 12, dá indicação que isso já era uma manhã de segunda-feira. E Jesus continuava a obra da moralização do templo, que havia dado início ao seu ministério em Jerusalém. Louvado seja Deus. E aí, essa profanação que havia invadido o templo, o recinto sagrado, onde as pessoas passaram a fazer transações financeiras, não é? Vender sacrifícios, cambiar moedas com os que vinham de longe. Jesus os expulsa com a vindicação de que o templo funcionasse para a motivação existencial da sua edificação. Partindo para os dias de hoje, a gente precisa correlacionar isso aqui à necessidade de fazer com que os templos funcionem para a motivação pela qual foram construídos, edificados. Congregar o povo, né? Gerar essa acomodação ao povo de Deus na celebração a Ele, na adoração, na veneração a Ele. Mas isso faz com que nós também voltemos a falar sobre a lisura, é isso? É essa expressão? A lisura, a transparência, a honestidade, a decência que deve haver na pregação do Evangelho. Porque o Evangelho de Jesus tem sido maculado. O Evangelho de Jesus em si exatamente não. Mas
o segmento tem sido visto de uma certa forma maculado pelos mercenários, pelos que têm feito do evangelho meio de vida. E isso tem sido uma questão muito problemática, porque gera detrimento para os de fora e, pasmem, gera detrimento aos de dentro. O que tem de gente naufragando na fé, pessoas crentes evangélicas, desmotivadas, pessoas que não querem saber hoje de igreja, não querem saber de pastor, não querem saber do segmento evangélico, por causa das coisas que têm ocorrido em nosso meio. Claro, são pessoas que infelizmente ficaram enfermas na fé, não foram instruídas a olhar para Jesus. Uma coisa não justifica a outra, nem a outra justifica a uma. Mas, fato é que os templos, louvado seja Deus, devem ser casa de oração, não o nome na parede, não a placa, como tem denominações chamadas casa de oração. Mas será que estão, por exemplo, orando, como o nome sugere? Oração é uma coisa que os crentes não têm feito dentro dos templos. Imagine em suas residências. Não que Deus só ouça a oração lá no templo. Jesus desmistificou isso por parte dos judeus e por parte dos samaritanos. Jesus disse à mulher samaritana que a hora vinha e era chegada em que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e verdade, porque o Pai procura os que assim o adoram. Louvado seja Deus. Louvado seja Deus. Mas nós precisamos viver uma vida de oração independente de ser no templo, independente de ser no monte. Devemos viver uma vida de oração, uma vida de comunhão com Deus. Louvado seja o nome do Senhor, uma vida de reverência ao Senhor, uma vida de devoção ao Senhor. Bendito é o nome de Jesus. Porque há quem critique liderança, volta a falar dessa coisa de quem critica as lideranças, porque eu acabo sendo criticado por causa dos outros. Tinha um irmão que já até congregou comigo, ele agora parece que se formou em advocacia e estava fazendo comentários ridículos nas postagens que o Edson Julião e o irmão Guilherme Stone estavam postando no Face. Estava fazendo comentários ridículos, dizendo que é mais fácil usar a Bíblia do que pegar na enxada, como se eu fosse um vadio, como se eu não fosse uma pessoa que trabalha ou que não fosse trabalhador, como se fosse preguiçoso, como se eu tivesse optado por ser pastor por não ter uma realização profissional. Coitado, né? Aí ele hoje, porque é advogado, está metendo pau, por exemplo, nos pastores. Aí critica quem fala de dízimo, critica quem pede oferta, como eu acabo sendo comparado com outros pastores, porque peço oferta. As pessoas criticam. Mas aí eu volto a falar sobre isso, no sentido de que a gente critica lideranças que exploram a carência das pessoas de milagre, de cura, de solução de problemas. E quantos
de nós, como ovelhas, também não só estamos buscando a Deus, e eu estou falando agora como ovelha, pelo que Ele pode fazer. Né? Tá com problema, aí tome joelho em oração, tome vigília, tome jejum. Tá buscando a Deus para que se resolva o problema. Quando se resolve o problema, quando se supre a necessidade, aí não quer saber de igreja, não quer saber de jejum, não quer saber de vigília, não quer saber de oração, e pronto. O que foi que aconteceu? Se comportou da maneira em que critica os outros. Tem uma expressão em Coríntios que diz assim: por que tu condenas os outros em Coríntios ou nos evangelhos? Condena os outros naquilo que tu faz. Por que tu condena os outros naquilo que tu faz? Então há essa coisa. E aí essa palavra, volto, de hoje é uma chamada à humildade. E a humildade não tem nada a ver com andar com roupa rasgada, com cabelo assanhado, com andar sujo. Isso aí é falta de higiene, é miséria, é pobreza, quantas coisas que não prestam. Ser humilde é exatamente olhar para a sua falibilidade. Ser humilde é não sequer julgar os outros, é não se achar melhor que os outros, é entender que se os outros estão errados com os seus defeitos, como você está errado com os seus. Não ousar a essas críticas, por exemplo, que inclusive lhe inflama os outros. Lhe inflama os outros, não lhe ajuda e não ajuda ninguém. Então, volto agora a falar de Jesus, como estou falando dele. Tem exemplo melhor do que Jesus, não. Então vamos dar o exemplo. Eu quero dar uma palavra de novo aqui. A quem não é convertido ao Evangelho e fica com essa conversa de que não se converteu por causa de fulano, de Beltrano, de Ciclano. Se converta e dê exemplo a ele. Você que critica os pastores, então faça o que você acha eles deveriam fazer. Ajude a quem precisa. Visite a quem não é visitado. Leve a palavra aos perdidos. Procure você, então, minimizar a dor e o sofrimento dos outros. Eu estou recebendo aqui a referência dessa expressão que eu disse. Romanos, capítulo 2, versículo 1. Obrigado, Iris. Portanto, és indesculpável, ó homem, quando julgas quem quer que sejas, porque no que julgas a outro, a ti mesmo te condenas, pois praticas as próprias coisas que condenas. Obrigado, não era nem Atos, nem Coríntios, nem em Romanos. Obrigado, Iris. É forte essa palavra. Tá vendo aí? Então escreve isso aí ao lado de Gálatas 6, versículo 1. Gálatas 6, versículo 1, se escreve Romanos 2, verso 1, e em Romanos 2, verso 1, você escreve Gálatas 6, verso 1. Amém, amados? Essa é a palavra de Deus para nós, nesta madrugada abençoada, em o nome de Jesus, em o nome de Jesus. Amém? A gente volta já para a oração da fé. Não é fácil, não. Quem disse que esse caminho é fácil? É estreito. Você acabou de ouvir o programa Acorda Bênção, com o pastor Amaro Correia.